Estamos recebendo aqui a reitora da Unifeb, professora Rosemarie Glatz. Bom dia, professora, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, ouvintes que nos acompanham nesse momento, tudo ótimo. Tudo bem, vamos falar aqui da 11ª edição do KISS Unifeb, que está chegando com a participação de 37 escolas e também escolas da área pública e privada. Tem premiação, é um evento que a natureza dele é competição e principalmente fazer uma avaliação aí do conhecimento geral dos alunos. É isso, né, professora? É isso. Então, essa já é a 11ª edição do Quiz Unifeb. Ela sempre é um momento muito esperado, tanto por professores quanto alunos. Tem como foco as escolas públicas e privadas da região atendida pela Unifeb. Então, são várias cidades, não só Brusque. E os alunos que vão poder participar sempre são os alunos do terceirão, os que estão saindo do ensino médio. Cada escola seleciona 5 alunos do terceirão. A escola tem autonomia para definir se vai escolher o que já tem melhor nota, ou se vai fazer um quiz interno para uma seleção. Isso a escola, a direção tem autonomia. Nós passamos antecipadamente fazendo o convite para a escola, caso ela queira aderir, e também já marcando a data em que acontecerá o quiz. O evento acontece na própria escola. Nós levamos toda a estrutura, né, as questões, a estrutura física. Nossa equipe vai até a escola ou pela manhã ou à noite, porque muitas dessas escolas têm aula o dia inteiro ou manhã e noite. Nós aplicamos a prova. É uma prova de conhecimento que envolve diversos conteúdos, por exemplo, arte e cultura, atualidades, biologia, conhecimentos gerais, física, geografia, história regional, língua portuguesa, matemática e química. Os conteúdos, então, que o aluno aprendeu do 8º ano até o 2º ano do ensino médio. Conhecimento mesmo, então o aluno que tiver interesse em participar, eu sugiro fortemente que se prepare um pouco também, porque a premiação é boa. Então nós vamos ter, cada escola vai ter o seu melhor aluno classificado. Esse melhor classificado da escola vai receber um passaporte para o Beto Carreiro World. E cada cidade também vai ter uma premiação. Vamos pensar Brusque. Tem um ranqueamento, o melhor aluno que participou do quiz, que venceu na sua escola, a sua melhor nota, ela vai para um ranking, e o melhor classificado aqui de Brusque ainda vai receber um tablet. O aluno. Isso vale para todas as cidades participantes. E no dia 8 de novembro nós temos então a final, que acontece aqui na própria Unifeb, no auditório do Bloco F, com mais uma rodada de prova com aqueles alunos que melhor se classificaram entre os 37, os 10 melhores alunos vêm para essa etapa final. E essa etapa final, então, vai ter mais uma premiação. Bolsa de estudos, é isso? Bolsa de estudos, né? Então, o primeiro colocado, ele vai receber uma bolsa de estudos integral para qualquer curso, exceto medicina. Medicina, então, o valor da bolsa é de 25%. É um curso com valor agregado. 1/4 do valor então sempre vai tendo a proporção. Certo. Primeiro colocado 100%, segundo colocado 50%, terceiro colocado 25%, quarto e quinto colocados 15%. Isso é bastante relevante, né? Porque é para a formação toda. Tem cursos que vão de 3 a 6 anos, a depender do curso. Então é um diferencial bastante importante para a pessoa que quer continuar os seus estudos. Isso aqui não tem a ver com classe social, não tem a ver com renda, não tem a ver com nada, não. É mérito mesmo, é de fato desempenho no concurso. Ali na Unifeb, só para ter uma ideia, porque a reitora comentou aí que o quiz das escolas, eles definem lá quem serão os participantes. Pode ser por nota, pode ser por uma prova interna também, enfim. Mas no caso da Unifeb, qual seria, vocês fazem uma competição já internamente para definir? No colégio você fala? Isso, no nosso colégio. Quem serão os representantes? Aí são notas mesmo. Notas, pelas notas. A gente já faz análise do desempenho dos alunos e aí nós fazemos a seleção. A maioria das escolas faz isso, tá? São poucas as que fazem um quiz interno, mas é possível também fazer, né? Porque às vezes aí pode ter uma
poderia ser feito numa outra temporada, digamos, Sim, preparar, porque o evento sempre acontece nessa época do ano. Sempre, são 3 meses. Né? Agora, então, começamos a primeira escola dia 18 de agosto e a final para todos é no dia 8 de novembro. Então, isso é o tempo que nós precisamos, são 37 escolas, né? Então, para que a gente se desloque e vá com a estrutura. E à medida que as competições forem acontecendo, nós já vamos divulgando tanto as fotos quanto o resultado da escola no nosso site. Então, isso é bem transparente. Sim. Quem quiser acessar, ver quantos pontos o Dirley alcançou, né? O Dirley que estuda lá no Colégio Unifeb, por exemplo. Você vai ter acesso, tendo acesso, bastante transparência, né? Quantas pessoas estão envolvidas da instituição? Que eu ouvi aqui que falou em 60 colaboradores. Pô, é um número muito expressivo de pessoas que estão envolvidas num evento dessa natureza, né, professora? É porque você não pode tirar a mesma pessoa todas as vezes, certo. Né? É um evento que dura 3 meses, então se for só as mesmas pessoas, você compromete até a operação normal da instituição. Então são 60. Além disso, tem quem precisa preparar as provas, são múltiplos profissionais. E como eu mencionei anteriormente, quando a gente se desloca, a gente vai com um time para preparar tudo. A escola vai disponibilizar o espaço para nós, vai dizer, olha, aqui nesse auditório você pode fazer, ou onde a escola tiver disponibilidade, e nós vamos com toda a estrutura, montamos ela, aplicamos a prova, desmontamos e vamos para a próxima. Eu faço ideia, a trabalheira que dá, o desafio que é, haja vista que temos aí 11 edições. Já estamos chegando à 11ª edição. Isso. Aí você tem que ter muita capacidade de buscar mudança, não no que vai ser, a senhora acabou de falar há pouco aí, quais são os temas, né? Dentro das disciplinas, geografia, história, enfim. Mas assim, de você achar, é mais ou menos uma coisa como se fosse um concurso ou uma prova para entrar na universidade. Lógico, não com esse tamanho, nessa proporção, mas já se aproxima, você já tem um treinamento de conhecimento e você já também faz um treinamento para o aluno se preparar para futuramente ingressar em algum concurso. Claro, né? Eu gosto de mencionar porque não, é o conhecimento, mas Sim. não só o conhecimento, né? Porque você também tem a tua exposição naquele momento, então o controle emocional também faz parte desse processo. Você pensa, você é um terceiranista, está entre os 5 que a escola selecionou, você vai lá publicamente, primeiro dentro da tua escola, a gente sempre pede que a escola, na medida possível, traga os outros terceiranistas ou mais alunos para assistir, porque já é um treino, né? Você já vai praticando, já vai socializando, vai dando apoio, mas então você tem uma primeira exposição pública para uma prova de conhecimento, que no meu ver é até mais difícil que você fazer uma prova sozinho. Quando você vai fazer um vestibular, por exemplo, és tu e tu, né? Ali não, és tu, tu e mais todos os da escola, em alguns casos. Sim. Então, esse conhecimento também é importante. A pessoa dormir bem na noite anterior, estar devidamente alimentada, hidratada, certas coisas que são importantes quando você vai participar de um concurso, em qualquer concurso. Exatamente. Então, vai ter essa primeira exposição pública, você está se colocando em julgamento publicamente, né? Então, a gente sabe, assim, de algumas situações em que aquela pessoa até boa na avaliação dela histórica e às vezes chega ali dar branco. Normal, em qualquer tipo de competição. Faz parte, normal, faz parte. Sim, exatamente, essa é a palavra, pode dar um branco, ficar numa dúvida, e esse branco deixa você na dúvida. Então, a pessoa primeira colocada da escola, ela vai estar num ranqueamento depois, que também é público, né? Para qualquer um do mundo, pode saber como é que o Dirley foi, quantos pontos o Dirley alcançou. E as pessoas vão se comparando, né? Olha, a escola e tal. Então, dessas 37, as 10 com melhores ranqueamentos, elas vão para a final, que vai acontecer então dia 8 de novembro. Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele, mas ele deve estar ouvindo agora, porque ele é empresário e lá no comércio ele escuta a rádio. Ele tem 2 meninas, 2 filhas. São inteligentíssimas. As filhas dele é 9,5, 10, 9, todas as disciplinas aí que elas, na faculdade agora, já estão na faculdade. Aí outro dia ele reclamou, aqui perto de casa estão fazendo um barulho, atrapalhando as minhas filhas que estão estudando. Aí eu conversando com ele dizendo assim, qual é a nota delas, ô fulano?
Ali tirou 9,5, 9, 9,5, 9, 8 e 8,9. Eu já fiquei preocupado. Quer dizer, concentração. Estamos falando em concentração, né? Pode acontecer num evento. E eu confesso que tenho curiosidade de acompanhar para ver, não o nível de conhecimento, porque quem está lá já é, digamos assim, já foi, como foi dito pela professora, classificado. Eu tenho muito interesse em saber o que está se perguntando. Sim, mas é, né? Público, você está convidado a participar. Vou sim. Dia 8 de novembro estará aberto, um evento aberto, né? Vamos sim. Então, vamos até lá para gravar, né, Anderson? Pode ser? É bem, só não vão deixar os nossos alunos mais nervosos ainda. Aliás, a gente nem vai se apresentar. Vamos chegar lá bem, né, lá no cantinho, só para observar. Eu tenho curiosidade. 11ª edição, que envolve, para você que ligou o rádio agora, está nos acompanhando agora, envolve a participação de escolas públicas e privadas da região. Temos escolas de Brusque, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Itajaí, Major, Nova Trento, São João Batista e Tijucas. O evento começa agora dia 18 e vai terminar no dia 8 de novembro com a primeira parte envolvendo uma espécie de eliminatórias, né? É uma eliminatória na escola. Nas escolas, e depois os melhores estarão se apresentando, estarão participando dessa competição ali na Unifeb. Ô, professora, nessas edições, a senhora está desde que edição? Olha, eu assumi em 2019, então já tem 6 edições das quais eu participei, né? 50%, então já tem já tem um conhecimento, experiência. O que dentro da sua experiência como professora, como reitora, olhando o evento, o que dá para fazer uma reflexão a respeito do envolvimento dos estudantes, mas principalmente no conhecimento, na sua avaliação? É lógico, ali estão os melhores. Isso. Mas ainda o pessoal, a senhora acha que o nível da escola média na nossa região é um nível bacana, um nível interessante? Olha, como professora, eu diria sempre dá para melhorar, né? Sim. Isso acho que isso é do professor, né? Sim. Se eu vejo em ti o potencial, eu vou tentar tirar de ti o máximo possível, né? Às vezes o senhor está fazendo um hiatozinho aí na sua resposta. Às vezes até não se trata só nem da escola, nem do professor. Você tem um bom professor, tem uma boa escola que oferece condições, mas eu falo até do interesse do próprio estudante, sabe? Sim. Eu sou muito cético, às vezes, em algumas situações. Eu vejo essa geração muito mais na tecnologia e refém da tecnologia, completamente refém, do que propriamente do conhecimento. Então mas eu fiz a pergunta mais ou menos nesse sentido. Assim. O que a gente tem observado, e daí não é o quiz, né? Eu vou fazer uma análise geral, um pouquinho maior agora. Então, muitas coisas bastante rasas, né? Muito rápido. Você falou da tecnologia, do uso, a gente tem o uso das mídias e muito pronto, né? Tudo tem que ser mastigado. Então, já tem algum tempo que a gente observa uma dificuldade, por exemplo, de interpretação. Né? Você dá um texto. Sim. E a pessoa tem que refletir sobre aquele texto e o que ele significa, quais as vertentes, quais os caminhos possíveis. Então, isso, de forma geral, as pessoas têm que ler mais, mas não é ler um parágrafo. É ler um bom livro, um bom artigo, uma revista, ler, né? Se aprofundar, tirar o tempo. Isso, como tudo é muito rápido, muito imediatista, estamos perdendo essa habilidade de fazer uma boa leitura, se dedicar, parar para fazer uma boa leitura e compreender o que você está lendo e não só absorver o que você está falando. Nós estamos aqui falando nesse momento e você lá está nos ouvindo, mas o que está por trás disso? Né? O que está por trás, por exemplo, de um engarrafamento que nós falamos aqui agora? Sim. Existe todo um pano de fundo que levou a esse engarrafamento que nós vimos há poucos minutos. Então, está faltando se aprofundar mais. Isso é importante. Na matemática, quantas pessoas ainda sabem a tabuada?
E a tabuada é uma coisa simples que a gente ensina nas escolas já nos anos iniciais e que serve para a vida e não só para fazer contas, porque ele trabalha o teu raciocínio lógico matemático. Sim. Né? Então, não é só ler, você tem que compreender. Né? E nós, nos últimos anos, a gente tem trabalhado além do conhecimento tradicional que as pessoas conhecem. Por exemplo, aqui a gente pede arte e cultura. Por que se pede arte e cultura? Por que se pede atualidades? Né? Você tem que saber o que está acontecendo. Sim. Você tem que conhecer de arte e cultura, porque isso forma a pessoa, o cidadão, a sociedade. Então, isso não pode passar batido. Essas disciplinas que estão aqui é porque elas são importantes para a formação humana, uma formação que não é só técnica, uma formação maior, mais completa, né? Então, essa é uma constatação. E tem muita interferência, muito impacto a partir dos últimos anos do que a gente tem vivido, né? Em que tudo é... Poucos alunos você vê lá, eu vou pegar um livro e vou estudar esse livro. Eu vou compreender esse autor. Por que ele escreve desse jeito? O que tem na vida desse autor que leva com que ele produza dessa forma? Essa parte nós precisamos melhorar, tá? Assim, de forma geral. Precisamos avançar. Ler mais, estudar mais, fazer mais contas, né? Compreender mais do mundo, do lugar que tu vives e fora também, porque isso tudo tem impacto. Sim. Vai impactar muito mais ainda quando essa geração que está aí estiver administrando a vida da gente. Isso. E assim, a gente tem visto nessas gerações que estão chegando, este ano especialmente, a gente tem notado uma melhora no interesse para o ensino superior. É uma surpresa positiva. Quando nós vamos divulgar o quiz, nós, sempre que possível, nós vamos juntos. Eu vou, o vice-reitor, os pró-reitores, e sempre que possível a gente entra nas salas de aula e conversa um pouquinho com os alunos explicando sobre. E aí nós indagamos acerca do interesse de continuar os estudos. E para nossa grata alegria e surpresa, nós todos observamos, querem. não todos, mas o percentual grande. E assim, precisa estudar. Qual é o percentual, mais ou menos? Você tem quanto? Esse ano nós chegamos à ordem de 80%. Isso é fantástico. É muito bom. Fantástico, porque nós vimos de alguns anos em que havia pouco interesse. Mas sabe, professora, que eu penso que o desafio maior não é nem o percentual de 70, 80, mas é desses 80, quem de fato está vocacionado para aquilo que quer estudar, que quer levar, porque no meio do caminho pode perceber que não é aquilo. Que eu também não penso que não é errado, mas hoje, diante da questão econômica, o quanto difícil às vezes para uma família, mesmo com as facilidades que, por exemplo, a Unifeb oferece de acesso ao ensino superior em todos os cursos que a Unifeb tem, a gente conhece isso, sabe? Eu tenho uma filha que estuda lá na Unifeb, mas eu vejo assim, às vezes quando você pode pagar o estudo para o seu filho e ele chega lá no meio do caminho, depois de 1 ano e meio, de até 4 períodos estudando, diz assim, não é isso que eu quero, pai, não é isso que eu quero. Ótimo, filho, se você tem condições. Agora imagina para um pai e para uma mãe que não tem condições e pode pensar assim, puxa, olha lá, investir, porque isso é investimento, não é gasto, né? É investimento. Mas mesmo importante. assim, para uma família, eu queria entender como é que está o nível vocacional dos alunos. Vocês têm uma forma de também identificar isso hoje? Olha, uma oportunidade dentro dessa linha é participar do UP, a Unifeb Profissões, que nós sempre realizamos agora, daqui a pouco vai estar acontecendo. As escolas todas são convidadas a trazer os seus alunos, a instituição paga o transporte para que eles venham. Então, em um dia, em horário matutino e noturno, nós reunimos mais de 3.000 alunos. Ou seja, essas escolas aqui virão num momento nos visitar. E entre as diversas opções que tem de conhecer os cursos, a instituição, os laboratórios, também de fazer o teste vocacional, que ajuda bastante, tá? Então, o aluno tem a oportunidade de fazer e ajuda ao encaminhamento. O que há uma tendência natural de mercado também, que as pessoas vão acompanhando. Este ano, por exemplo, pela primeira vez na história da instituição, que já tem mais de 52 anos, nós tivemos o ingresso de 3 turmas simultâneas no curso de Sistemas da Informação. Que bacana. Então, 3 turmas simultâneas. 3 turmas simultâneas.
Porque o curso de sistema a gente não coloca mais de 40 alunos na sala em função da didática, né? Mas isso foi a demanda ou foi uma própria... Demanda. Demanda espontânea. Demanda espontânea. Então, isso é muito, né? Considerando Brusque e a sua região. Nós temos ainda o perfil regional. Por quê? Porque são profissões de agora e do futuro. Sim. A gente não vai mais viver sem o uso da tecnologia, né? Não. Isso não tem mais. Mas assim, a gente observa de forma geral, procura para todas as áreas bastante, exceto as engenharias, que a procura ainda está aquém do que deveria ser. Mas não é um problema nosso, aqui, regional. É um problema de país e de mundo. Olha só. Por alguma razão, a busca em todas as engenharias, não é uma engenharia. Em todas as engenharias está baixa. Então, ali a gente está tentando estimular. Entendemos que isso pode estar associado à dificuldade de cálculo que tem sido apresentado por muitos alunos, porque engenharias, não há que se falar em engenharia sem falar em matemática, falar em matemática, com química, física, depender da área, né? Então, isso é bem comum. As exatas, né? São as exatas. Então, tem havido nos últimos... Não é poucos anos não, muitos anos já. As exatas você tem que pensar muito. Afastamento. Só que as engenharias servem para qualquer coisa. Não é só para ser engenheiro. Sim. Sabe? Até para ser um administrador, um CEO. Qualquer área. Tem vários você aí usa. que você... o cara é engenheiro, mas hoje ele está lá na administração. Recentemente eu vi uma entrevista, aliás, uma palestra do Sindicato dos Metalúrgicos aqui no auditório onde o palestrante era engenheiro e ele é um CEO, ele é um administrador, e é um engenheiro de formação. Olha, em concursos, tá? São os que mais aprovam. Em concursos complexos, né? Não necessariamente para trabalhar na sua área de atuação, pode ser em outras áreas, porque desenvolve muito, né? O raciocínio lógico, matemático. E é uma regra na sua avaliação isso? Ou, por exemplo, o cara que está nas exatas, ele acaba tendo mais facilidade de compreensão nas demais? Sim. Ele trabalha uma parte do cérebro ali que te ajuda. Eu falava antes da interpretação. Interpretação tem a ver com raciocínio lógico. Sim. Também. Sim. Né? Então, isso você usa em qualquer área. É uma profissão sem erro. Ser engenheiro é um investimento sem erro. Você vai conseguir bons trabalhos, você vai ser um bom empreendedor, né? Mas isso é um problema que o mundo está passando, tá? Então, assim, estamos atentos para isso. Eu falo aqui nesse momento porque é um caminho de sucesso, de futuro, né? Sim. Eu estimulo os jovens a fazerem, porque a gente olha para a história, a gente sabe que isso dá certo. O país está em desenvolvimento, precisa muito investimento e logo precisa de muitos engenheiros, naturalmente. Eu penso até que às vezes deveria ser uma política de governo isso. Sim. De estimular, deveria ser uma política de governo. Como faz, por exemplo, os Estados Unidos faz, a China faz muito isso, né? Está muito avançada lá. Eu tenho um amigo que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Carlos Eduardo Cel, que a senhora conhece bem. Conheço, que quando fez o seu segundo doutorado lá em Heidelberg, na Alemanha, ele disse que lá ele convivia muito com os chineses e todos não estavam na humana, eles estavam nas exatas. Eles queriam aprender matemática, queriam aprender física, queriam estar na área... E hoje, isso há uns 15, 20 anos atrás, olha como é que está hoje. A gente já vê o avanço, né? Como eles estão avançados nessas áreas, né? A exemplo disso, eu trago as licenciaturas também, né? Nós estamos hoje, o Brasil está com um problema seríssimo com relação às licenciaturas. O Brasil, essa é uma outra área em que precisa de haver uma política. Nós não temos acesso à grande política, mas nós temos acesso à nossa política interna. Mas por que ninguém mais quer saber de geografia, de história, de... Eu penso que é um combo disso, sabe? Desde o interesse de falta de valorização, e aí não é só o dinheiro, porque se você olhar na curva das necessidades, tudo bem, o dinheiro vai te alimentar, vai te dar as condições, mas tem outras variáveis que entram, né? A satisfação da profissão, o orgulho, o compromisso com aquilo. Então, houve historicamente um descuidado com relação a isso. Nesse momento... Estamos pagando o preço agora. Estamos pagando e pior, vamos pagar mais ainda, muito tempo, né? Porque você não muda isso de um dia para o outro. Nós, institucionalmente, na Unifeb, desde que a gente assumiu, nós temos uma política de incentivo à formação de professores.
investimos muito, tanto na formação interna, qualificação constante, quanto também para quem queira estudar licenciatura na Unifeb. Então, eu vou te dar 2 exemplos só, o de pedagogia e educação física, tá? Esses 2 cursos da instituição são cursos muito antigos, estão entre os mais antigos que a instituição tem, e tanto um quanto o outro estão no ranking dos 10 primeiros no país. Não é pouca coisa, né? Você pega a pedagogia, entre 1.200 cursos, nós estamos entre os 10 primeiros. Mas isso é um investimento institucional, tanto na qualificação, quanto também no aporte de bolsas. Então, quem fizer licenciatura com a Unifeb tem bolsa de 40%, independente da condição econômica da pessoa. É um investimento na formação de professores. Porque eles vão atuar na ponta. Eles vão formar as nossas crianças. Né? Então, essa valorização acontece na universidade, na Unifeb, mas ela precisa acontecer socialmente também. A sociedade precisa valorizar, os pais precisam ensinar suas crianças a respeitar os professores, para que a gente não continue vendo o que a gente está vendo. O cara que não quer ser professor por conta da situação de comportamento. Né? O professor, ele é a autoridade dentro da sala de aula. Para você ter uma ideia de lei, jamais, eu já estou mais de 6 anos reitora, nenhuma vez eu cheguei e quis interferir com o professor. Isso, ele, dentro da sala de aula, ele é a autoridade. Né? Nós temos todas as estratégias políticas, planos institucionais que vão cuidar para que esse professor chegue na sala de aula e lecione o que tem que ser lecionado, que ele seja preparado para isso, que ele seja continuamente qualificado. Mas dentro da sala de aula, ele é o rei, ela é a rainha. Isso tem que ser respeitado do ponto de vista social. Essa hierarquia, né? Hierarquia, porque se você não der esse respeito ao professor, a gente sabe para onde caminhamos. E assim, eu valorizo, mas não é só o professor da licenciatura. Eu sempre falo, professor é a profissão das profissões. Né? A exemplo do médico, outro dia ainda falava para o doutor Oswaldo, agora ele está se acostumando, é nosso coordenador de medicina. Eu chamo de professor. No começo ele sentia um certo estranhamento, agora ele já está mais confortável. Mas se eu tiver que escolher entre 2 médicos, A e B, e um deles for professor, eu vou escolher o professor doutor. Porque eu tenho certeza que ele precisa estudar continuamente, ele vai estar atualizado na sua área, ele vai estar pesquisando, ele vai estar sendo preparado. Então, isso é um trabalho bastante importante, de longo prazo, de investimento, de cuidado, de zelo, de amor, de condução, mas ele é indispensável para que, se a gente quiser ter uma sociedade melhor, tem que passar pelo professor, não tem outro caminho. A minha mãe dizia sempre assim, quando eu fui estudar, Dirley, vão te tirar qualquer coisa, mas o conhecimento nunca vão te tirar. Então, pode ter certeza, minha amiga aí de casa, meu amigo do trabalho, quem tem filhos e vai querer o seu filho vencendo na vida, às vezes nem é sempre ganhando melhor do que o outro, mas vencendo, sendo vencedor e estando satisfeito com o que faz. É isso aí, é conhecimento. Não importa se você quer ficar melhor na área da geografia, da história, nas humanas, ou vai lá nas exatas, que é um horizonte que está muito aberto aí, né, no nosso país. O tempo é nosso adversário, mas é sempre bom falar sobre isso, falar sobre educação, falar sobre conhecimento, falar sobre instituição. Eu sou muito fã e é uma coisa que a gente poderia ficar aqui, ó, até às 11 da manhã, professora. Com certeza. E não se esgotaria, sabe? Não se esgotaria. Mas eu quero uma última colocação e a gente vai voltar ainda a esse tema numa outra oportunidade do quiz da Unifeb. Eu sou fã de tecnologia. Com 62 anos eu sou fã. Eu sou alguém que tenho procurado, embora eu tive algumas barreiras para serem destruídas, e consegui, né? Parabéns. Eu consegui, mas foi bastante difícil, mas eu sou bastante ligado à tecnologia. Mas tem uma coisa que hoje na IA que eu sempre digo para os meus colegas aqui da rádio, que eu conheço: a inteligência artificial é só inteligência artificial porque atrás tem o ser humano. Ela é treinada. Para que ela te responda bem, e nem sempre faça uma boa pergunta, tenha conteúdo também. Se não tiver conteúdo, ela não vai entender, né?
Ela é inteligência artificial, mas você é mais inteligente. Você tem que ser mais inteligente. Sempre. Você tem que conhecer mais, por incrível que pareça. Olha só a contradição, né? Mas é uma verdade. Você tem inteligência artificial que vai te dar uma resposta, mas você também tem que ter o conhecimento para fazer a pergunta. Isso mesmo. Pergunta errada, resposta errada. Certamente resposta errada. Sempre uma boa pergunta é indispensável para uma resposta adequada. É que eu queria perguntar para a senhora, aliás, vou perguntar, como é que está esse trabalho, tanto no curso de graduação, como até no ensino médio da instituição, falar de Unifeb, Sim. com esses equipamentos, principalmente a IA? Então, a IA ela é uma ferramenta que você tem, né? Hoje nós temos, então, colégio, com ensino fundamental 2 e ensino médio. Nós temos 26 cursos de graduação em todas as áreas de conhecimento e as pós-graduações. Isso permeia naturalmente todas as áreas, inclusive a nossa atividade de operação. Ela está presente. É um desafio. Nos últimos meses, vamos pensar, isso tem sido trazido muito à tona. Todos os dias a gente ouve falar sobre isso. Então, qual a tomada de atenção da instituição? É a qualificação do seu corpo. Tanto funcionários quanto professores. Isso tem sido feito fortemente esse ano, tá? Tem outros programas de atualização acontecendo, porque não se concebe que um professor da Unifeb não esteja apto a tratar sobre isso e usar isso, né? E usar isso nas suas aulas, porque isso aí está presente. Demorou um pouco para chegar aqui, tá? Dirley, já está ali fora, já está sendo usado há muito tempo, há bem mais tempo. Então a gente faz bastante viagem para conhecer outras instituições em outros países. Tem parceria, né? Temos parceria. Então a IA ela é boa e você usa ela como ferramenta. Eu posso ter uma IA interna, por exemplo, você pode ter aqui na rádio, que vai servir internamente para ti com os teus dados. Mas ela tem o risco também, porque se você não souber usar a IA, como a gente está falando do uso da IA bem superficial aqui, que é você fazer uma pergunta ali e ter uma resposta. Isso é o que vai cair no superficial. Tem razão, é verdade. Na educação, eu sempre falo, pessoal, cuidem com isso, que nem tudo que vai vir ali está correto. Você tem que saber e tem que ter o filtro disso, né? Você tem que dominar a tua área para saber a resposta que vem, se de fato ela é... Porque o que está acontecendo? Isso é programação? Programação. Exatamente. Então, olha quanta informação errada a gente tem na rede. E ela vai buscar exatamente isso. Ela vai pegar o que está público. O que é informação e o que não é informação, às vezes. Faça uma hora. A gente ontem falava disso ainda. Você pode botar, vou fazer um currículo sobre a Rosemary Gladys na IA. Vai aparecer lá livros que eu não escrevi. Pois é. Entendeu? Artigos que eu não publiquei. E alguém que não conhece a sua história, até na minha área, jornalista, é capaz de ali entender que aquilo é verdadeiro e publicar algo que não foi de sua autoria, por exemplo. E assim, aí depois alguém pode apontar, mentiroso, olha, disse que fez isso e não fez. Olha, isso pode dar um problemão. E assim, isso tem que ser observado. Então, mais do que antes, ainda a gente tem que ter segurança no que faz. Tem que ter propriedade, tem que estudar. Você tem que saber, a IA ela é uma ferramenta de auxílio, mas ela não pode comer, como se diz, ela não pode consumir. Ser decisivo, né? Não, jamais, não pode, né? Então, grandes organizações usam muito da IA, nós também usamos, mas mais uma IA privada, fechada com os teus dados. Entendeu? Isso é inteligente, você cria você mesmo um banco de dados interno para te ajudar. Eu preciso saber uma normativa lá de tal ano. Eu posso consultar internamente. Agora, usar tudo que informação que tem, gente, isso aí é uma ferramenta potente, né? É perigoso, né? Potente. Então, a gente tem que ter o filtro. E aí, mais ainda, vale a força do conhecimento. Muito bem. Vale a força do conhecimento. Professora, o assunto, tivemos aqui a oportunidade então de falar sobre o quiz, que acontece agora a partir do dia 18 de agosto e termina no dia 8 de novembro em várias escolas de nossa cidade e depois ali na instituição com premiação que a gente durante o tempo aí a gente vai divulgar aqui até para o interesse de pais e alunos de estimularem seus filhos nas escolas. Agradeço a sua presença aqui, é sempre muito provocante a sua entrevista porque a gente acaba não só falando de um tema, mas trazendo tantos outros. Muito obrigado. Obrigada, também agradeço tanto a vocês aqui e aos que estão nos ouvindo. E eu gostaria de fechar com uma frase que não é minha, é do padre Orlando Maria Murphy, que é o fundador
da Unifeb, Unifeb. E entre os seus escritos ele deixou o seguinte, que educação é um investimento mais rentável que um povo realiza. Então fica o convite para todas as famílias que investam na formação dos seus filhos, dos seus jovens, das suas crianças, porque isso é transformador, isso assegura o futuro, não só daquela pessoa, mas também da sua família e da sociedade na qual ela vive. Então, Perfeito. muito obrigada. Eu vou fazer o intervalo, pois não? Só para registrar o CRB Bona. O Bonamente. Nosso cara Cláudio Bonamente, que já foi professor da Unifeb. Ele só disse: transmita meu abraço a essa pessoa maravilhosa e a administradora Rosemary. Então, um abraço do CRB Bona para a senhora aqui, tá? Obrigada.